Hoje queremos refletir sobre fé. Diferente do usual, pelo menos para mim, esta reflexão deve durar em torno de 37 minutos. E assim optamos por fazê-la segmentada, ou seja, após cada ponto cantaremos uma estrofe do hino Firmeza, e assim vamos estudar a palavra de Deus e refletir sobre fé. E convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, verso 9, apenas a segunda parte. Isaías 7, 9, apenas a segunda parte, e diz assim a palavra de Deus: se o não crerdes, certamente não permanecereis. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Oremos. Ó Deus, conduza-nos através da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Falar sobre fé. Interessante como isso foi tão ensinado por Jesus e tão cobrado por Jesus. É interessante como isso atravessa as Escrituras, e nós vamos entender um pouquinho disso neste texto extraordinário do profeta Isaías. Para começar, nós precisamos entender um pouquinho da história ali de Isaías 7, na realidade daquele parte inicial do profeta Isaías. Eu preciso que vocês me acompanhem aqui para entender um pouquinho do que estava acontecendo. Só para que os irmãos entendam, vamos ver se vai... O reino de Israel era dividido em duas partes. Mais ao norte, chamado propriamente de Israel, capital Samaria. Mais ao sul, chamada de Judá, ou Reino do Sul, capital Jerusalém. Neste tempo, Israel, o rei era Peca. E é interessante que é fácil lembrar disso porque ele vivia em tão pecado que o nome é muito próprio. Ao sul, reino de Judá, Acás. Haviam outros dois reinos neste contexto. O outro reino era a Síria, que fazia fronteira com Israel e estava aliado com Israel. E havia um outro reino chamado Assíria, esse muito mais ao norte, que viria enfim a dominar boa parte do mundo antigo neste tempo. Por que é importante entender isso? Israel e Peca, que estava longe dos caminhos de Deus, vai se unir à Síria contra Judá, onde estava Jerusalém. E vai guerrear contra eles, e também vai guerrear contra a Síria, Acás, rei de Judá, a quem essa profecia foi endereçada. Então faz uma aliança com a Síria. O fim dessa história é que realmente Israel e Síria vão ser derrotados completamente. A Síria vai invadir Israel e vai destruir completamente qualquer esperança de recordação daquele povo que estava tão longe de Deus. Judá será preservado e assim ainda contarão muitos anos. Reino do Sul, profeta Isaías, o rei Acás. Dito isso, a gente precisa entender algumas coisas. Acás confiou em si mesmo para tomar algumas decisões. Foi colocado para ele que cresça em Deus. E ele cria. Mas é interessante que ele cria em Deus, mas ele pensou, fez contas e começou a acreditar nele mesmo e no reino da Assíria. Quase que Acás sucumbe, isso é fato, mas não aconteceu. A profecia para este rei veio para chamar a atenção dele de uma grande verdade. O grande contraste entre confiar nas nações e confiar em Deus.
E o profeta chama o rei, o povo e a nós a confiarmos no nosso Deus. E é sobre isso que esta reflexão trata: confiança e firmeza. Quando vamos analisar este verso, é extraordinário. Na nova tradução transformadora, nova versão transformadora, traduz assim: se vocês não crerem com firmeza, não permanecereis firmes. Se nós formos no original, a tradução literal seria mais ou menos assim: se não, amém, não, amém. É porque a palavra amém é um verbo, e este verbo trata exatamente de ter certeza ou ter firmeza. Este pequeno verso, ele usa a mesma palavra num jogo de palavras extraordinário para dizer: se não crer, não vai se estabelecer. Por isso que ao fim das nossas orações dizemos amém, que assim seja, ou melhor, com certeza isso aconteça. Esta ideia vai então agora entrar no coração do rei Acaz e no nosso também, para estudar o princípio que aqui fala, e ela fala de fé. Amém. Essa expressão, que vai ser repetida muitas vezes em todo o Antigo Testamento, vai dizer sobre crer. E crer é essencial para a vida. Crer é essencial para a nossa vida. E a primeira lição é que entendemos que crer é estar firmado no Senhor, certeza e firmeza. A fé bíblica é algo seguro. No contexto do Antigo Testamento, ainda mais. Não era uma questão que se discutia. Veja bem, a discussão que a gente vê hoje, que se Deus existe ou não, isso sequer era mencionado, porque havia uma convicção clara e certa. O texto aponta para as necessidades de crer absolutamente em Deus e colocar em Deus a absoluta confiança, como veremos. Acaz estava tão tentado a confiar nele como nós fazemos inúmeras vezes. Mas aqui o convite do texto é confiar em Deus. Crer sempre precede o estar e o acontecer. E o que implica então em crer em Deus? 3 coisas muito simples, mas muito profundas. A primeira é confiança. Deus começou, Ele vai terminar. Ele prometeu, Ele irá cumprir. Essa é uma verdade clara. A direção é do Senhor para as nossas vidas e para os nossos passos. E estamos confiando nele, porque nós cremos na boa mão do Senhor. Observe que o Salmo adverte já, o Salmo 20, para não confiar nem em carros e nem em cavalos. E mais adiante vai dizer para não confiar nos homens. Nós cremos em Deus, e isso deve ser algo tão claro, tão transparente, tão vívido, que praticamente podemos tocar. É palpável crer no Senhor. E se você está vivo, se você respira este ar, se você sentiu o fôlego da vida, sim, você pode crer, porque foi Deus quem te criou, quem criou tudo isso e que conserva. A segunda implicação de crer em Deus é entrega total. A grande questão de Acaz não foi que ele deixou de confiar, mas é porque ele não entregou totalmente. E fico pensando se esse talvez não seja um dos maiores problemas do nosso tempo. O povo de Israel era chamado de povo de Deus, é pertencimento. Nós somos ovelhas do seu pasto, nos ensina o Salmo. Nós somos de Deus, somos do Senhor, feitura de suas mãos,
filhos do Deus Altíssimo, e a Ele a nossa entrega total. Não há ninguém que há de se decidir ao lado de Jesus Cristo e deixar uma parte, e deixar um pé lá fora. Isso é inconcebível, inaceitável no contexto da fé, pois fé sempre implicará em ser toda entrega ao Senhor. E como isso é importante. Cuidado quando as coisas do mundo atraem mais do que a sua fé. E a terceira palavra é obediência. Gosto muito dessa expressão. Pense em Moisés. Ele estava no seu trabalho, bem tranquilo, e estava lá pastoreando ovelhas. E então tem a visão da sarça ardente, e Deus diz para Moisés: você vai voltar para onde você estava fugindo, você vai enfrentar o maior império daquele tempo, vai ainda convencer 2 milhões de judeus que não vão querer andar com você, mas você vai. Note que Moisés titubeou, mas foi. Pior é aquele que diz eu vou e não vai. Moisés aqui questionou, Deus colocou diante dele, e Moisés desce, e enfim, conhecemos a história extraordinária da libertação do povo de Deus. Obediência, ele creu e obedeceu. E todas as vezes que o povo de Deus, ou nós mesmos, em algum momento desobedecemos a Deus, simplesmente não dá certo. Todas as vezes que queremos dar um jeito muito humano, mas fora da vontade de Deus, quando achamos que sabemos mais que Deus para decidir melhor, e muitas vezes fazemos isso, sim, não dá certo, pois crer no Senhor sempre implicará em confiança, em entrega, em obediência. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Podeis sentar. Fé é dom de Deus. Efésios 2:8 vai nos lembrar disso. É presente do Senhor. O exercício da fé é diferente, pois requer a tomada de decisão. Se fé foi dada por Deus, o exercício dela requer sim de nós. Por isso precisamos aprender dela. Fé, meus irmãos, é o exercício da alma na nossa jornada com Cristo. Essa definição extraordinária nos mostra que ela pode ser percebida nas Escrituras, meus irmãos, em 4 instâncias diferentes. Fé em 4 perspectivas diferentes. A primeira delas, compromisso. Como vimos antes, o exemplo de Acás é um compromisso dele com Deus. É compromisso que temos com Cristo de entrega da nossa vida ao Senhor. É decisão, é aliança. Essa expressão aliança vai ser repetida muitas vezes no Antigo Testamento. É conhecimento de Deus, é reconhecimento da obra, da mão, da graça e do amor de Deus. É caminhar em direção a Ele. Este compromisso é a ordem dada aos cristãos para terem fé. Fé não é exercício mental,
não é um desejo forte, não é pensamento positivo. Fé começa com compromisso. É quando eu não apenas creio, é quando eu sei, sim, que o meu Redentor vive, quando eu sei que Deus está aqui neste lugar, é quando eu sei em quem tenho crido, isto é, compromisso. É a primeira perspectiva da fé. A segunda é percepção espiritual. Os sentidos que temos nos dão consciência do mundo à nossa volta, e isso faz parte do nosso processamento mental. O olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato. É interessante como nós tomamos decisões baseados nisso. Se está quente, queima a mão, eu tiro a minha mão. Se o gosto é ruim, eu cuspo. Se algo me inflige dor, ou mesmo se eu olho para alguma coisa e vejo que é certo ou errado, veja como os sentidos definem a nossa percepção natural e racional. A fé é atributo da alma. O que os sentidos são para o corpo, a fé é para a alma. E essa é a diferença, porque há alguns que confundem isso. Lembre que eu falei que há o desejo intenso. O desejo intenso é natural, é bom, e claro que o temos, mas fé não é isso. Veja que em 2 Coríntios 5:7 vai estar escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, que coisa extraordinária entender que a fé deve exceder o que vemos, deve exceder o que pensamos, ou mesmo a nossa razão. É a fé que possibilitou que um povo visse o mar se abrir, é a mesma fé que viu um cego ser curado e ver, é a mesma fé que transforma corações. E é uma percepção que não pode ser humana, porque aos olhos humanos e aos olhos do mundo, somos absolutamente limitados. A fé nos faz ver longe, ver adiante, nos faz ver a Deus. A terceira forma de perceber a fé é como esperança. Aqui muito claro no texto de Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a fé que tem certeza do futuro. É crer e saber aonde estamos e saber para onde vamos. É fé que impulsiona e dá direção. É fé que ajuda a não cair no caminho errado e nem sair por ele. Porque em crendo no Senhor, eu creio no presente e creio na eternidade. A fé dos cristãos tem parte da sua luz na aurora do dia final. Enquanto brilha já a aurora da volta de Jesus Cristo, essa mesma luz é que é a nossa fé. É saber que Ele voltará, é saber que estaremos com Ele. É esta fé e esperança que nos faz vencer a morte, inclusive, e suportar a dor também. É esta fé e esta percepção de fé que nos faz ficar de pé quando achávamos que era impossível. E finalmente, há uma quarta percepção de fé, que é uma declaração de fé. Quando Paulo diz para que estejam prontos para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós, ele literalmente está perguntando: qual é a sua fé? Eu creio em Deus, Pai, Criador de todas as coisas, em Jesus Cristo, Salvador,
no Espírito Santo Consolador, selo da nossa salvação. Eu creio sim. Eu creio que Ele veio para salvar, e eu creio que Ele organizou a igreja como agência do reino de Deus. Eu creio no arrependimento daquele que se arrepende e na fé que salva. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nas verdades, eu creio no amor e no perdão. Eu creio e eu sei em quem creio, e eu sei por que eu creio. Por isso a sua fé também tem que estar bem clara na sua mente. Em quem você tem crido. E diante dessa percepção e dessas percepções, podemos ver que a fé, sem dúvida nenhuma, é essencial para a nossa vida. Vamos ficar de pé mais uma vez. Fé em ação. Para ser estabelecido e ficar vitorioso, Acás, o rei, e todo o povo precisava crer. Isso se trata da palavra de Deus. Para que o rei permanecesse, era necessário crer. E voltamos os nossos olhos para Jesus Cristo, como Ele buscava nos homens e mulheres fé. Fé não era o seu padrão social, a sua estrutura mental, o seu conhecimento intelectual ou a sua posição social. Jesus Cristo vai simplesmente buscar fé. Fé. E por isso aprendemos que a fé precisa ser exercitada e ela pode ser aumentada. Homens de pouca fé. Foi assim que Jesus Cristo chamou seus discípulos, chamou Pedro, chamou tantos outros em tantas ocasiões. Poucas coisas tiravam Jesus Cristo do sério quanto a falta de fé. Homens de pouca fé, dura crítica. É interessante como um bom médico que faz o diagnóstico pelo corpo e pergunta os sintomas, o que você está sentindo, como você está procedendo, ou isso ou aquilo. Jesus Cristo faz o diagnóstico pela fé. Antes mesmo de curar o corpo. Olha que a parábola dos talentos apontam para a fé também, porque todos receberam, mas só 2 daqueles 3 que receberam usaram os talentos como deviam. Um guardou para si. Muitos tentam guardar para si esta fé e não exercem. A fé, no entanto, é ato contínuo de aprendizado e comunhão com Deus. Ela pode ser aumentada a partir da confiança no Senhor, na vida e na vivência da igreja, no dia a dia com a palavra de Deus, com todas as bênçãos e em todas as lutas. Podemos ver a nossa fé crescer. Jesus pede que busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. E essa busca é um exercício de fé. Não é busca geográfica, eu vou fazer uma peregrinação por tal e tal terra. Não é uma busca intelectual, você pode estudar muito sobre grandes pensadores. É uma busca de fé
numa jornada de fé. E isso se dá da seguinte forma: eu posso perguntar, como está a sua vida de oração? Orar é um ato eminentemente de fé. Como está a sua comunhão com um próximo? Perdoar também é um ato de fé. Como está a sua vida de adoração? E adorar é um reconhecimento do nosso Deus, é um ato de fé. Estar na presença dele e adorar. Como está a sua vida de oração? E eu não falo de domingo de manhã, mas as 24 horas do seu dia. Como está? Como está a sua vida de um modo geral? Mais carnal que espiritual? Mais ligado às coisas do mundo do que às coisas de Deus? Se as suas palavras e a sua boca falam mais coisas do mundo, se esquece de crer, se o medo toma conta de todo o seu ser, é preciso crescer de fé em fé. Lembrem-se que todas as vezes que Jesus encontrou alguém, ele foi buscar fé, e por menor que fosse, Jesus pegava aquela porção tão pequena, e nas suas mãos ele podia mover montanhas, trocar corações, curar doenças incuráveis, abrir entendimento, porque fé também, a grandeza é diferente, porque o mínimo dela nas mãos de Cristo muda toda a vida, muda a história, muda tudo. Por isso, fé. Também é preciso lembrar que a fé encontra obstáculos, e isso tem que ficar muito claro. No caso de Acaz, o obstáculo óbvio foi ele se achar, ou achar que sabia, ou podia, ou faria. Confiou em si mais do que em Deus. Interessante como esses obstáculos estão tão presentes hoje. É claro que seremos responsáveis, mas é claro que a fé deve, sem dúvida nenhuma, dirigir a nossa vida e a vida da igreja. O que leva uma pessoa, 83 anos atrás, quando aqui tudo era mato, literalmente, juntar um grupo de irmãos e organizar uma igreja? Se não é um ato de fé. É interessante que essa semana faleceu a irmã Jane Musgrave, esposa do pastor Musgrave, James Musgrave, foi nosso pastor. Irmã Jane esteve entre nós na década de 50. E eu, conversando com um filho deles, fala de como eles lembravam com carinho o tempo que estavam em Goiânia. Que coisa extraordinária poder ouvir isso. E a visão desses que criam, sim, sem dúvida nenhuma, mas imagina a quantidade de luta, de obstáculo, de proibições, de perseguições, de nãos que ouviram naquele tempo. E hoje também, o pecado é um obstáculo à fé, obstáculo primordial. E do pecado, claro que descende outros pecados, poderíamos dizer, como o orgulho, a preguiça, o mundo. A preguiça é quando deliberadamente não queremos fazer a vontade de Deus, e isso sim é impedimento para que a sua fé cresça. Cuidado, porque algumas pedras no meio do caminho fomos nós que colocamos, e ficamos reclamando de todos à nossa volta. A fé sempre é acompanhada de atitude.
O clássico texto de Tiago: a fé sem obras é morta, discutida há muitos séculos por todos os teólogos. Meus irmãos, é um texto tão claro. Foi um texto necessário por um tempo em que as pessoas achavam que não precisavam fazer nada. E aqui precisamos distinguir claramente os tempos. A salvação é pontual, pela fé. Ela acontece uma única vez. Eu creio. No entanto, quem crê, faz. Quem crê, age. Quem crê, responde. Quem crê, testemunha. O exemplo mais vívido que temos é o ladrão bom na cruz, que se arrepende, que aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Meus irmãos, ele está preso, crucificado numa cruz. Ele se arrepende de todo o seu coração. E alguns até poderiam dizer que aquele homem não pôde fazer nada. Mas é extraordinário de ver que o testemunho daquele homem até hoje salva vidas. A fé sempre gerará atitude. Ao que crê é impossível não fazer. Obra alguma salva. Fique muito claro isso. Mas ao salvo, boas obras são naturais. Ao salvo, isso é fácil. Podemos comparar fé a uma centelha que faz o motor funcionar. Quem lembra da dinâmica de um motor de combustão, sabe que é preciso de uma pequena centelha para pegar fogo o combustível e fazer girar a máquina. Mas note que o motor precisa não apenas da centelha que faz funcionar, mas das centelhas que fazem continuar o motor funcionando. Assim pode ser entendida também a fé. E diante disso, então, vemos, afinal, para que serve a fé? Para Acás serviu para si mesmo, para libertar o povo e para assegurar a vida do povo. E para todos nós, a fé serve para a salvação do homem, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Creia e seja salvo. É a grande verdade do Evangelho. Fé serve para viver. Está escrito em Hebreus 10:38, também lá em Romanos: o justo viverá pela fé. Então o jeito do cristão viver é pela fé. Isso é vida. Também para as lutas espirituais e para vencer o mal. Nas grandes lutas espirituais e para vencer o mal, devemos embraçar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem muita gente lutando contra o mal com a arma errada. Basta crer. Quando provada, produz perseverança, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1:3. Porque a nossa fé será provada em vários momentos da nossa vida. E assim que ela é confirmada, produz ainda mais perseverança e vontade de continuar no caminho da fé. A fé, ela é necessária à oração, pois está escrito: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. E crendo da forma certa. A fé vence o mundo. Sim, e todas as coisas do mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé vence o mundo. Então não importa as artimanhas, os esquemas, as
os grandes e elaborados sistemas mundiais. Isso não pode vencer, nem confrontar aquele que crê. A fé vence todas as dificuldades. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá. E continua Jesus: nada vos será impossível. É interessante quando Jesus coloca isso como isso não é um certificado de superpoder do crente. Isso é fé naquele que dirige, naquele que guia, naquele que guarda, naquele que diz não. E quando ouvimos o não de Deus pela fé, é a melhor resposta que podemos ter e vencer todas as dificuldades. E finalmente, a fé nos faz vislumbrar o céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E assim, pela fé, nós podemos vislumbrar o céu. A palavra amém, que traduzida no português é "e que assim seja", traz muito mais do que isso. Aponta para a certeza e para a firmeza, para a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. E todas as vezes que terminamos as nossas orações e podemos dizer amém, essa palavra, essa simples e curta palavra, ela implica tudo isso que vimos, implica toda uma história bíblica, implica a sua decisão de vida, implica em quem você crê e para onde você vai. O amém nas Escrituras era dito para concordar, para confirmar, para testificar, para ter certeza e para dizer para todo mundo: eu creio. Vamos ficar de pé e vamos cantar.